E aí, galera assustada, Senhora Morte vem contar para vocês sobre um lugar cheio de fantasmas revoltados e brigões. Hoje eu falo sobre os espíritos rebeldes do Forte Chef. Em 1940, como a tensão na Europa era grande devido ao avanço nazista e toda a enxurrada de terror que eles traziam, e a possível entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, foi construído um enorme campo de treinamento militar do exército americano, com 28 mil hectares de terra no Arkansas, chamado Forte Chef, que recebeu o primeiro regimento de soldados na semana em que houve o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Pouco depois, esse forte passou a servir de prisão para os soldados alemães que foram capturados pelas forças aliadas. E sabe-se que muitos soldados nazistas morreram neste lugar, tendo seus corpos sido enterrados no bosque vizinho do forte. Hoje, ele é usado pela Guarda Nacional do Arkansas para treinamento militar. Mas durante a primavera de 1980, período em que o ditador cubano Fidel Castro abriu o porto de Mariel, o lugar foi invadido por mais de 150 mil cubanos que entraram ilegalmente no país. A maior parte deles eram presos condenados e doentes mentais, passando assim o forte a ser um centro de integração para refugiados cubanos. O povo não os queria ali, e isso gerou conflitos e manifestações da população. Eles então passaram a viver miseravelmente dentro das paredes do Forte Chef. Presos e sem perspectiva de melhorar de vida, eles brigavam e se matavam uns aos outros. Quase todos os dias haviam brigas que algumas vezes terminavam em homicídios. Alguns refugiados, com receio de serem violentados, ao entrarem para o banho, levavam com eles estoques para se defenderem de possíveis agressões sexuais e esfregavam fezes no corpo inteiro, pois dessa forma dificilmente seriam molestados. Também houve um suicídio lá, e algum tempo depois ocorreu um motim tão violento que foi precisa intervenção militar para que os ânimos se acalmassem. Mas ainda assim, dezenas de presos escaparam. O antigo guarda da prisão-chefe, chamado Lin Meresca, conta que o que mais lhe assustava era que os prisioneiros faziam voodoo e mexiam com magia negra. Ele diz que certa vez assistiu a um exorcismo feito por um dos cubanos, que se dizia feiticeiro, que conseguiu expulsar o demônio que possuía outro cubano. Ele relata que era impressionante ver a força que o possuído tinha e que nem mesmo 8 homens conseguiram detê-lo. Outro fato bizarro presenciado por ele foi quando assaram um gato vivo e o comeram. O homem não tem dúvida quanto à presença de demônios no lugar. Ele só não sabe se foram trazidos pelos cubanos com as suas magias ou se já se encontravam lá. Existe também um fato que não foi revelado para a imprensa na época, pois durante o motim, os policiais mataram muitos refugiados e o enterraram no próprio terreno do forte para que ninguém descobrisse. Antes dos refugiados cubanos, o lugar serviu de abrigo também para refugiados vietnamitas que fugiam de Saigon. Um coordenador de atividades chamado Mark Davis Chapman foi contratado para trabalhar com os vietnamitas. E alguns anos depois, provavelmente porque os demônios o possuíram em chefe,
fizeram com que ele assassinasse John Lennon. E por falar nisso, um fato curioso é que quando Elvis Presley se alistou no exército, Fort Chaffee foi sua primeira base. E foi lá que ele recebeu seu primeiro corte de cabelo militar. Atualmente, apenas 5% de toda a área é usada para treinamento militar. O restante é formado por centenas de casas abandonadas e consumidas pelo tempo, que escondem fantasmas e espíritos revoltados, e são palco de muitas atividades paranormais. As partes mais assombradas são o velho complexo médico, que continha 128 edifícios interligados por longos e escuros corredores e incluía sua própria pista de boliche, teatro, sala pós-troca e 1.595 camas. E a notória prisão de refugiados cubanos. É lógico que com todo esse acúmulo de energia ruim, o local é considerado mal assombrado e carregado de más vibrações. A sala do complexo médico, onde ocorre maior atividade sobrenatural, é a que no passado funcionava obstetrícia, e aonde investigadores paranormais mais se deparam com atividades. E já captaram muitas vozes femininas incorpóreas, como uma registrada no dia 17 de fevereiro de 2007, onde uma mulher pede ajuda. 3 anos depois, em 29 de maio de 2010, ouvem a mesma voz também pedindo que a ajudem. E o que seria isso? Energia residual ou realmente um espírito sofredor? Beverly Glynn, investigadora paranormal, conta que estava fazendo uma investigação de psicofonia quando sentiu um braço tocar no seu, como se tivesse uma pessoa muito próxima a ela, que não era sua companheira de investigação, que se encontrava do lado oposto da sala. O que faz com que Glynn tenha certeza que só poderia ter sido um fantasma, pois logo depois ela conseguiu captar uma voz masculina incorpórea que disse o nome de sua colega de investigação chamada Tina, fazendo-lhe crer que não se tratava apenas de uma energia residual, mas sim de um espírito inteligente. Também é comum o relato de vultos escuros vistos na seção de alta segurança da ala de saúde mental. E apesar de fazer um calor incrível por todo o complexo, estranhos pontos frios são localizados em várias partes, principalmente onde funcionava o hospital e nos alojamentos dos cubanos. Ora, sabe-se que queda de temperatura é o melhor indicativo de que existem espíritos presentes. Em 2014, uma equipe de caça-fantasmas, durante uma investigação no local, captou uma música muito tocada na década de 40 em seu gravador de psicofonia. Mas será que essa música estaria impregnada no lugar como uma espécie de crosta residual, ou estaria em uma dimensão paralela próxima à nossa, para onde os espíritos desencarnados passam a habitar depois da morte do corpo físico? Bem, se essa teoria for possível, então essa outra dimensão que passamos a ocupar quando morremos se encontra mais próximo de nós do que imaginamos. Uma das últimas equipes a investigar o lugar foi até o antigo complexo médico Fort Chaffee, onde gravou em vídeo uma bola de luz que ficou flutuando bem na frente da câmera por alguns segundos, quando momentos depois eles ouviram um rosnado vindo de um quarto contíguo. Um acontecimento comum entre os paranormais que visitam o local é gravarem vozes espectrais que, com um tom ameaçador, mandam os visitantes ir embora, o que comprova que o lugar está infestado de espíritos revoltados e brigões. É isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal.
Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.